uma pessoa que sempre a gente admirou, né? Nos deu aqui um tema para que a gente pudesse trabalhar, e vamos tentar trabalhar dentro desse tema, a qual foi entregue para nós. Quero que os irmãos abram as suas Bíblias e acompanhem conosco. Vamos ler alguns versículos esta noite. Conta no livro de Samuel, nós vamos ler a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Está escrito assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos maiorais dos filisteus contra Israel. E o que ouviram os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel o cordeiro que ainda mamava e sacrificou o inteiro em um holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a pelejar contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrorizou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero que a igreja repita comigo. E tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Pois bem, meus irmãos, deixa eu só abrir aqui o rabeço. Para a gente entender o que ocorreu nesse dia e por que Samuel ele havia pego aquela pedra e ter feito aquele altar, nós vamos voltar um pouco mais atrás, nos primeiros capítulos. Nós vamos voltar bem aqui no capítulo de número 4. Aleluia. E nós vamos ver que os líderes de Israel, capítulo de número 2, e vamos ver que o líder de Israel, eles pecaram contra Deus. A Bíblia vai falar de dois homens chamados Ofni e Finéias. E estes homens, eles eram sacerdotes na casa do Senhor. E a Bíblia vai relatar que esses homens faziam coisas más perante a face de Deus. A Bíblia vai dizer também que o seu pai, chamado Eli, profeta Eli, eles foram avisados. Ele foi avisado de que os seus filhos estavam fazendo coisas horríveis. Só que ele não corrigiu a sua casa. E quando o Senhor, ele nos avisa, é porque ele quer que nós nos corrigimos. Mas muitas das vezes nós
ou não entendemos, ou nós não damos ouvidos a Deus. E Deus então, Ele fala para Eli através de um profeta, a qual não é mencionado o nome. Ele fala para Eli: olha Eli, os teus filhos, eles têm pecado contra mim, e eu vou trazer juízo sobre a tua casa. Deus estava dizendo para Eli: olha, conserta a tua casa, conserta enquanto ainda é tempo, porque eu quero restaurar a tua casa. Mas o profeta, ele não deu ouvidos a Deus. Ele preferiu massagear o ego dos seus filhos. A Bíblia vai relatar que aqueles homens eles eram muito gordos. Por quê? Porque eles comiam o melhor da oferta que era sacrificada para Deus. Então o juízo havia de vir sobre aqueles homens, porque os seus líderes estavam em pecado. E a Bíblia diz que à medida que aqueles líderes eles estavam pecando, eles faziam com que o povo pecasse. Quando nós vamos olhar em 1 Samuel, capítulo de número 2, no versículo de número 12, diz o seguinte: que eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia ao Senhor. Eles estavam sendo liderados por pessoas que não conheciam a Deus, por pessoas que não tinham temor a Deus. Então o destino desse povo com certeza era também desobedecer ao Senhor, mesmo sendo ovelhas que eram obedientes, que ouviam a voz de Deus, mas sendo liderados por pessoas impuras, eles iam acabar também desobedecendo a Deus. E a Bíblia vai relatar que na medida que aqueles homens pecavam contra o Senhor, ele trazia a ira do povo contra eles e contra as ofertas. Aquele povo já não queria mais ofertar a Deus. Eles já não queriam irmãos, eles já não queriam contribuir na casa do Senhor, eles já não queriam pagar pelos seus pecados. À medida que cada dia que se passava, eles iam se acostumando a viver no pecado, porque já não oferecia mais holocausto pelos seus pecados. E à medida que eles iam pecando e que eles não ofereciam, eles iam mais se distanciando de Deus. Então o Senhor usa um profeta e ele fala para Eli: olha, que é tão grande o pecado dos teus filhos, que vai chegar um dia que eu vou tirar a vida de todos os dois. Eu vou trazer juízo sobre a tua casa. E a Bíblia diz, no versículo de número 17, que era, pois, muito grande o pecado desse jovem perante o Senhor, quantos os homens desprezavam a oferta do Senhor. As pessoas passaram a desprezar a oferta por causa daqueles dois jovens. A Bíblia diz que eles estavam tão sem temor a Deus já que eles se prostituíam dentro do próprio templo. A fama deles corria por toda Israel. Então o pecado daqueles líderes estava muito grande no meio daquele povo. Quando nós vamos olhar aqui para o verso de número 22 do capítulo 2, diz que era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Todo Israel e todos se deitavam com as mulheres em bandos, se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazem tais coisas? Porque ouço de todo o povo vosso malefício. Ou seja, todo mundo falava daqueles líderes. Eles estavam dando mau exemplo para o povo. E como o povo, eles viam o mau exemplo dos seus líderes,
começaram também a irritá-los. Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a adorar o que não devia. E a Bíblia diz que o povo também estava pecando contra Deus. O povo estava pecando, já não dava mais ouvido. Aqueles dois homens estavam fazendo uma tremenda bagunça no meio do povo. Porque nós, irmãos, nós fomos chamados por Deus, por Jesus, para serem discípulos de Jesus. E Ele diz que o nosso chamado, nós temos que ser sal, nós temos que ser luz para este mundo. Você que tem aceitado, que aceitou a Jesus Cristo, eu quero te dizer que além do chamado que Jesus nos fez, Ele nos deu também um propósito, Ele nos deu um ide. Ele disse: olha, ide por todo mundo e fazei discípulos. Glória a Deus. Só quem é discípulo, dê uma glória a Deus essa noite. Não queremos, irmão, ser seguidores de Cristo, mas nós queremos ser discípulo, porque o discípulo, ele imita o seu mestre, o discípulo, ele aprende com o seu mestre, ele vive como o seu mestre, ele prega, ele anda, ele fala como o seu mestre. Glória a Deus. E além desse problema, com o tempo começa a crescer os problemas de Israel. Aquele povo que outrora estava agora atolado em pecado, eles resolvem no capítulo de número 4 sair a peleja. Eles resolvem agora pelejar contra os filisteus. E aqueles homens, eles já não tinham mais nenhum temor a Deus. Eles se achavam que eles tinham independência, que eles poderiam sair e pelejar, e eles sairiam dali vitoriosos. E a Bíblia diz que agora esses homens, eles saem sem levar a arca da aliança, a presença de Deus. E eles saem para a peleja, se achando que eles poderiam, pela sua própria força, que eles poderiam pelejar e que eles poderiam sair vitoriosos. Mas a Bíblia, ela diz que maldito é o homem quem confia no homem. O que a Bíblia está querendo dizer? Maldito do homem que confia em si mesmo. E aqueles homens agora, eles se achavam que eles poderiam sair sem a presença de Deus para batalhar. Então a Bíblia diz que eles saem para a peleja. E no momento que aqueles homens eles saem para pelejar contra os filisteus, a Bíblia diz que aqueles homens eles perdem a batalha. A Bíblia vai dizer que naquele dia 4.000 homens perdem a batalha, saem feridos dessa batalha. Mas aquele povo já não conseguia mais sentir a presença de Deus, porque os seus líderes eram impuros. Aqueles homens já não conseguiam mais sentir a presença do general de guerra, que sempre dava as vitórias em batalha para aquele povo. Então agora eles tiveram uma ideia: rapaz, nós perdemos a batalha porque Deus não estava conosco. Vamos buscar a arca. Agora aqueles homens, eles vão buscar a arca. E quando a arca chega naquele arraial, a Bíblia vai declarar que houve ali um alvoroço. Eles festejavam, eles gritavam, eles murmuravam, eles diziam coisas grandes. Então os filisteus murmuraram, dizendo: olha, que alvoroço é aquele lá na congregação de Israel, no campo de batalha. E aí fizeram saber que a arca do Deus estava naquele lugar. E eles temeram, dizendo: como pode eu sair? Nós podemos sair a peleja contra esse Deus que livrou Israel com mão de ferro lá do Egito. E aquele
povo saiu mais uma vez para a batalha. E quando eles saem para a batalha, imaginando que Deus daria vitória, eles perdem novamente, irmãos. Só que agora não cai 4, agora cai 30 mil, mais de 30 mil homens, caem no mesmo dia, derrotados. E eles começam a dizer: por que que Deus fez que nós perdamos essa batalha? Por que que Deus nos deu vitória? Porque, deixa eu dizer, irmãos, eles achavam que a presença de Deus era aquela arca, e a presença de Deus não era aquela arca simbolizava a presença de Deus, mas não era a presença de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente e Ele é onipresente. Repita comigo: o nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele está em qualquer lugar. Ele não é delimitado por espaço de tempo. Ele não é delimitado a estar morando dentro de um baú chamado arca. O nosso Deus, Ele está em qualquer lugar. Mas aquela arca era para aquele povo olhar para ela e dizer: olha, Deus mora conosco. Deus quis morar com os seus filhos. Deus quis morar com a sua criação. Deus quis morar com o povo que Ele escolheu. Deus, irmãos, Ele não está limitado a um pequeno espaço. Deus não está limitado a estar no lugar só porque um utensílio que é pertencente a Ele ali está. Aquele povo não entendia que é preciso ser santo. Quando nós vamos olhar para o livro de Êxodo, que Deus queria conversar com o povo, então Ele manda Moisés, Ele diz: olha, chama o povo para o pé do monte e ali santifica ele 3 dias. No terceiro dia eu vou lá e vou falar com eles, mas olha, eles têm que usar roupa branca, porque o branco significa pureza. O branco significa o alvo, como diz aquele alvo mais que a neve, alvo sem mácula, sem mancha. E é assim que nós temos que viver enquanto igreja, purificar. Agora aquele povo todo atolado no pecado, adorando outros deuses, se entregando para as coisas do mundo. Eles queriam a presença de Deus, eles queriam ser vitoriosos. Agora aquele povo, ele pensa que eles poderiam adorar a Deus e adorar outros deuses. Eles pensam que ele poderia servir o Deus poderoso, o Deus de Israel, mas eles também pensavam que eles poderiam adorar outros deuses. E o Deus que eu sirvo, irmãos, o Deus que vocês servem, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. O meu Deus, repita comigo: o meu Deus não divide a sua glória. Então nós vamos sair daqui hoje sabendo que Deus, Ele não divide a sua glória. E aí, irmãos, aquele povo que estava totalmente atolado em pecados, que estavam totalmente cheios das mais absolutas coisas que Deus abominava,
ser vitoriosos. Não há vitória sem santidade. Não há vitória sem a presença real de Deus. É preciso, irmãos, é preciso que nós nos entregamos a Deus. E para isso é preciso renúncia. Jesus diz: olha, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Agora é necessário fazer a vontade de Deus e não a minha. Fazer a vontade de Deus é abandonar tudo aquilo que Deus não quer para nós. É abandonar tudo aquilo que a Bíblia diz que nós não devemos fazer. Abandonar de vez. É largar as velhas práticas. Ainda ontem eu estava pregando, dizendo: irmãos, quando a gente lê um texto onde Deus fala para Pedro, diz assim: Pedro, olha Pedro, Satanás ele pediu para peneirar a tua vida, para remexer, mas eu, Pedro, roguei ao Pai. Olha, Pedro andava com Jesus. Pedro andava com Jesus. Ele disse: olha, mas eu roguei ao Pai. Agora eu quero te dizer, Pedro, quando tu te converter, converta também os teus irmãos. É necessário conversão. Sabe o que Samuel diz para eles? Vamos olhar bem que assim, que Samuel diz no capítulo, no versículo de número 3, no capítulo de número 7. A Bíblia diz, antes desse versículo, que a presença de Deus ela cessou. Deus passou 20 anos sem responder o povo. 20 anos sem responder aquele povo. Aquele povo que saía para a batalha e sabia que Deus ia dar vitória. Eles agora estavam medrosos. Eles achavam que Deus havia abandonado eles. Não tem aquele tempo que tudo dá errado para a gente acha que, sei lá, será que Deus fez para me abandonar? O que está acontecendo? Mas às vezes é prova. Às vezes, irmãos, é necessário que Deus deixe o homem. Ele permite que o homem, ele desça às vezes no abismo, para reconhecer que Deus é Deus. E que nós não podemos nada sem Ele. Samuel então, ele fala para o povo: olha, toda a congregação, casa de Israel, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor e tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor e servi somente a Ele, e servi a Ele só, Ele vos livrará da mão dos... E está acompanhando ninguém? Ele livrará da mão dos filisteus. Olha o que Samuel está falando, que era preciso o povo se converter. Olha o que Jesus diz lá em João capítulo de número 7. Ele fala para os discípulos. Ele começa dizendo uma palavra lá no capítulo de número 6, ou é 7 se eu não me engano. E ele começa a dizer para o discípulo: olha, eu sou o pão que desceu do céu.
Aí ele começa a dizer assim: olha, eu sou o pão que desceu do céu, e aquele que comer deste pão não terá vida. Ele diz, aí ele começa a dizer: a minha carne verdadeiramente é comida. E aí a Bíblia diz que os que estavam com ele, que eram discípulos, começaram a sair, sangrar, por não aceitar aquela mensagem. Jesus, ele olha para os 12. Tinha 12. Quantos? 12. Ainda não estou dormindo. Tinham 12 discípulos. E Jesus disse assim: e vós também quereis vos retirar? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: mas para onde iremos nós, Senhor, que só tu tem a palavra de vida eterna? Sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: certo, foi eu que escolhi vós os 12, mas porém dentro de vós tem um. Esse é o diabo. É palavra pesada, irmãos. E dentre vós tem um, que esse é o diabo. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Judas não era convertido. A palavra de Senhor estava falando de Judas. É necessário conversão. É verdade. Aceitar a Jesus na nossa linguagem não é só dizer: eu vou aceitar a Jesus, eu vou começar a andar para a igreja. Aceitar a Jesus, meus irmãos, é mudar de vida, é se converter, é marcar essa conversão, é você deixar um estado e se tornar em outro estado. É você sair do estado de pecador agora para o estado de pecador convertido. Porque nós aceitamos Jesus, mas nós não deixamos de ser pecadores ainda. Porque o próprio Jesus disse que aquele que não disser que tem pecado, ele está cometendo pecado. Mas a palavra diz que há de vir um dia em que nossos corpos serão transformados. Aí sim, nós não vamos mais ser pecadores, nós vamos ser totalmente santos. Mas naquele momento Samuel diz: olha, é necessário se converter. Mas irmãos, eles estavam falando para o povo de Israel, o povo de Deus. O povo não era de Deus. Nem todo mundo que diz que faz parte da igreja é igreja. Porque para ser igreja tem que ter conversão. E aí Samuel diz para ele: convertei-vos ao Senhor. A segunda palavra: retirai os ídolos. Retirai os ídolos. Quantas vezes, irmãos, às vezes a gente olha para o lado da gente, a gente nem imagina ter um ídolo dentro de casa. Isso aqui é mais com as irmãs. Às vezes as irmãs têm uma roupa que alguém deu de presente, alguma coisa, e diz: eu não vou dar isso não, porque alguém me deu, eu não posso se desfazer. Idolatrando aquela roupa porque alguém deu. Quantas vezes alguém idolatra objetos inanimados? Certa vez eu vi um irmão dizer
E o rapaz estava no estabelecimento dele, e aí começou a serenar, e ele olhava lá para fora, e ele preocupado, disse: irmão, vai chover? O irmão disse: você acha que vai? Irmão, vai chover? Você acha que vai? Aí ele olhava para uma moto que ele tinha novinha, disse: acho que vai chover. Aí chegou uma hora e disse assim: irmão, eu posso botar a minha moto dentro do seu estabelecimento? Já estava encerrando. Eu disse: mas pode. Aí, irmão, a chuva passou, mas ficou aquela lama, aquela água correndo. E aí o irmão disse que o homem disse assim: irmão, eu vou deixar a minha moto aqui, aí depois eu vou buscar. E ele foi a pé, botando os pés em lama. Vocês entendem que às vezes uma coisinha de nada nós podemos estar idolatrando? E Deus diz: olha, tirais os ídolos de Deus de vós. Nota que Samuel, que Israel antes tinha um líder, que eles eram infiéis a Deus. Agora Israel tem um líder fiel a Deus. Veja como a coisa agora começa a mudar. Quando seu líder é fiel, veja como começa a mudar agora. Antes, os líderes eram infiéis, o povo estava em pecado. Agora, Deus, Ele retira, Ele faz, Ele traz à luz o homem que agora é fiel a Ele. E as coisas começam a mudar. E aí Samuel continua dizendo: preparam o coração somente para o Senhor. Aquilo que eu disse já hoje, irmão, Deus é supremo. Ele não divide a glória dele. Ele não divide a adoração dele com ninguém. Glória a Deus. Tipo assim: Deus tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes de você. Ele não divide a sua glória. E ele Samuel começa dizendo: olha, prepara o seu coração agora vai ser só de Deus. Como assim, irmãos? Eu não vou amar mais meu filho? Eu não vou amar mais a minha esposa, o meu esposo, meu pai, a minha mãe? Não, não é isso não. Jesus está dizendo: eu vou estar em primeiro lugar. Glória a Deus. Irmãos, quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, quem fez a família? Foi Deus. Quem cuida da família? Então, se você botar ele em primeiro lugar, ele vai continuar cuidando da tua casa. Ele vai continuar cuidando da tua casa. Aí ele disse: servir somente a... Por que ele diz servir somente a ele? Olha como é que Samuel encontra o povo. Samuel encontra o povo adorando a outros deuses. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Asterotes. Agora, um povo que peleja contra uma nação pagã, que adora deuses pagãos, agora estou adorando o mesmo Deus. Jesus, ele não divide a adoração. Olha o que Jesus está dizendo pela boca de Samuel: servir somente a Deus. Servir somente a Deus. Esse negócio que diz assim: ah, irmãos, mas aí eu posso estar aqui na casa de Deus e botar
o pezinho lá no mundo. Pode não, irmãos. Pode não. O povo fizeram isso, colocaram o pé no mundo. Por quê? Porque a liderança estava pecando contra Deus. Eles ficaram com aquilo no coração. E eles começaram a fazer as mesmas coisas. E eles foram derrotados por 2 vezes. E agora eles estavam amedrontados. Eles tinham tanto medo do inimigo, como ele tinha medo do próprio Deus deles. Eles agora estavam com medo do Deus de Israel. Por quê? Porque eles sabiam a condição deles. E aí Samuel disse: e agora congregai todos, congregai todo o povo, que eu vou orar e sacrificar para vocês. A palavra-chave aqui hoje, irmão. A pandemia chegou, irmãos, e afastou muita gente da casa de Deus. E o perigo que essas pessoas estão vivendo é o mesmo perigo que o povo de Israel estava vivendo. É o perigo de deixar de servir a Deus, de passar a ser um estranho para Deus. Samuel está dizendo: é necessário agora que vocês congreguem. Congregação não é só não é só o dirigente e a esposa, ou o pastor e a missionária. Congregação é todo o povo, que se chama povo de Deus. Não é mais tempo, irmão, de ficar em casa. É tempo de se congregar. É tempo de servir somente a Deus. E aí ele diz: olha, agora o povo todo tem que congregar, e só assim o Senhor os livrou da mão dos filisteus. Aí ele diz: então o povo, ouvindo essas palavras de Israel, que diz Samuel, eles começaram, e disse Samuel: congregai todos, Israel em Mispa, e orarei por vocês. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor. E a Bíblia diz que Samuel começava a julgar aquele povo novamente, porque as nossas obras mais, irmãos, elas vão ser julgadas de todas as formas. Não pense que o que a gente fez aqui, nós não vamos ser julgados pelas nossas obras. Nós vamos ser julgados. E ele continua dizendo que pelo que disseram os filhos de Israel: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor Deus por nós. Olha o medo que esse pessoal tinha de Deus. Deus agora passou a ser estranho para eles. Eles agora não tinham certeza do que Deus poderia fazer com eles, com a vida deles. E aí no versículo de número 12, a Bíblia diz que Samuel, ele pega uma pedra, ele coloca entre aqueles 2 lugares chamados Mispa e Sei, aonde os filisteus haviam ali pelejado e haviam ganhado a vitória. Agora Samuel, ele pega uma pedra, ele edifica um altar a Deus depois de ter oferecido o holocausto. A Bíblia diz que ainda oferecendo o holocausto, os filisteus chegam e começam a pelejar contra Israel. E a Bíblia diz que Deus começa a trovoar, trovoadas grandes
e aquele povo ficar aterrorizado. Então Israel vence aquela batalha, porque houve conversão. Aí agora Samuel, ele pega uma pedra, ele edifica um altar para Deus. E a Bíblia diz que Samuel, quando ele pega aquela pedra, ele diz assim: agora o nome dessa pedra será chamada Ebenezer. Aí ele diz uma palavrinha: até aqui nos ajudou o Senhor. Repita comigo: até aqui nos ajudou o Senhor. E o significado daquela pedra? Ebenezer significa pedra de ajuda. Isso significa o que, igreja? Que nós devemos chamar o Senhor. Como disseram o povo a Samuel: não cesse de chamar ao Senhor. Nós temos que sacrificar ao Senhor. Ele diz para aquela mulher samaritana, em João capítulo de número 4, olha, vai vir um dia, uma hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão Jesus em espírito e verdade. Que Deus, adoradores, esta noite dá um prato de aleluia para o Senhor esta noite. Só quem é adorador, adora Ele esta noite. Ele diz que os verdadeiros adoradores, esses estão aqui. Os verdadeiros adoradores estão aqui clamando pela Ebenezer, a pedra de ajuda. Aí ele disse assim, eles começam a reconhecer: irmãos, é o Senhor que peleja por nós. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo de número 7, que nós temos que ter a nossa casa edificada sobre a rocha. Rocha e pedra é a mesma coisa, da mesma ideia. Nós temos que ter a nossa casa edificada sobre a rocha, que é Cristo, a pedra de ajuda. A nossa casa tem que ser edificada sobre a rocha. Diga assim: a minha casa está edificada sobre a rocha. A minha casa está edificada sobre a rocha. Ebenezer, pedra de ajuda. Jesus é a pedra de ajuda. Jesus é o Ebenezer. Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. E olha só o que a Bíblia diz sobre a pedra: chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 1 Pedro 2,4. Jesus é essa pedra. Aqueles homens edificaram o altar e reconheceram que Jesus é a pedra de ajuda. Aquela pedra era o altar ao nosso Deus, que morreu na cruz, mas ressuscitou para nos dar direito à salvação. A vitória maior foi Ele que nos deu na cruz do Calvário. Ele é o Ebenezer. Ele é a nossa pedra de ajuda. Aí diz mais um versículo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 10, diz o seguinte: e beberam todo da mesma bebida espiritual, porque rio da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ele é a pedra de ajuda. Ele é a rocha a qual jorrou água no deserto. Glória a Deus.
E olha o que a Bíblia continua dizendo: Ele é a rocha cujo a obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são Deus, é a verdade. Ele não há nele injustiça, justo e reto, aleluia. Ele é a rocha. Mateus capítulo número 7, 24. Ele é a rocha, e aquele que é edificado sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre o Ebenezer, aquele que é edificado sobre a pedra de ajuda, ele não cai, ele não é derrotado, não há vento, não há tempestade que o derribe, porque ele é Deus. Em 1 Samuel 2, capítulo de número 2, Ana, orando a Deus, agradecendo por Samuel, agora o líder de Israel justo, que levou o povo a ganhar as batalhas novamente. Ana começa a plantar em oração e a dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra que ajuda, Ele é o Ebenezer. Jesus é a rocha, é a pedra que ajuda, Ele é o Ebenezer, é Ele que deu vitória ao povo de Israel, é Ele que dá vitória para a igreja, é Ele que dá vitória para mim e para você. Deu glória, levante igreja, deu glória a Deus, aleluia. Fique de pé esta noite, igreja, fique de pé esta noite dando glória. Eu quero ouvir a igreja dando glória a Deus. Dê glória a Deus, que é Deus crente que clama por Ebenezer, que é Deus crente que clama pela pedra de ajuda. Eu quero ver esses crentes clamando esta noite: Senhor, Deus Pai amado e santo, aqui, ó Deus, a tua igreja, Pai, que está, ó Deus, fazendo o seu primeiro aniversário, e aqui eu, como profeta do Senhor, eu digo que esta casa, ela está edificada sobre a rocha, esta casa, ela está edificada sobre Cristo. Meu Deus, que tu possa, Pai, abençoar esta congregação, abençoar, Senhor, o teu servo, que aqui estão congregados. Meu Deus, esta noite, ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, que as tuas bênçãos, Pai, alcance toda esta vizinhança, que a tua bênção, Deus, acompanhe, Senhor, todo este bairro, este campo missionário, ó Deus, porque aqui tem edificado o altar e é chamado de Ebenezer, porque aqui o Jesus nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, até aqui o Senhor tem nos dado vitória, e eu creio, ó Deus, que tu vai continuar dando vitória para o teu povo. Glorifiques a Deus esta noite, como foi pregada esta noite a palavra de Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém, como foi pregada esta noite, quando a presença de Deus chegou no arraial dos israelitas. A Bíblia diz que eles clamaram. Eu quero ver a igreja clamando, eu quero que o inimigo escute a igreja clamando, bradando em alta voz, dizendo: Jesus é a minha rocha, Jesus é a minha rocha, Jesus é a minha rocha, Ele é a pedra de ajuda. Clame a Ele esta noite, glorifique Ele esta noite, glorifique a pedra de ajuda. Não pare, igreja, de clamar.
jorra água para toda a eternidade. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a fonte de água que jorra, que sacia a sede e que tu nunca mais vai conseguir sentir sede. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Como se hoje fosse o seu último culto, clame a Ele, glorifique a Ele, como se hoje fosse o teu último dia nesta terra, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja. Pois clame a Ele, não desperdice a oportunidade. Aquele povo estava no arraial, ele clamava como se aquele fosse o último clamor deles. Eles clamavam porque diz a palavra que aquele lugar estremeceu, aquele lugar estremeceu com aquele brado de voz, de alegria dos filisteus israelitas, e os filisteus temeram. Hoje eu quero ver o inimigo temendo o clamor da igreja esta noite, reconhecendo que Jesus é o Ebenezer, Jesus é a pedra de ajuda. Deus, Pai amado e santo, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Pai, Senhor, abençoa o líder desta igreja, meu Deus, abençoa cada membro, Pai, Senhor, da graça, Senhor, na vida do teu servo, direciona, Pai, assim como o teu Espírito Santo direcionou Paulo na sua jornada missionária, meu Deus, assim também nós te pedimos, ó Pai, direciona, Senhor, a tua igreja, seja, Senhor, o Ebenezer desta igreja, a pedra de ajuda, a qual ela é edificada, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Só quem pode glorificar a Jesus, deu glória. Aleluia. Meus queridos, estamos chegando ao término do nosso culto dessa noite. Aleluia. Queremos agradecer ao irmão Edenilson, junto com a congregação Beniel, que esteve conosco. Irmãos, e como o pastor Lázaro falou ontem, o nosso propósito é a união, a gente trabalhar em conjunto, trabalhar em prol da obra